Oi, eu sou o Felipe e mulheres, eu perdo pra você, vocês são top demais e pra comemorar o dia de vocês, eu trouxe chocolate, flores e assassinato. Hoje nós vamos explorar os casos mais estranhos de mulheres que se vingaram. Vem comigo. Esse primeiro caso fez a cidade de Lübeck, no norte da Alemanha Ocidental, se tornar o palco de um julgamento que rodou o mundo. A vítima era Anna Bachmeier, uma menina de apenas 7 anos. Na época, a Alemanha estava dividida em dois países. Depois da Segunda Guerra, uma parte ficou do lado dos Estados Unidos, Reino Unido e França, e a outra ficou do lado da União Soviética. A mãe, Marianne Bachmeier, teve uma vida marcada por dificuldades e pouca rede de apoio. Os pais eram refugiados do pós-guerra. Ela cresceu numa casa rígida e difícil, com um pai agressivo e alcoólatra. Na adolescência, saiu de casa e passou por uma fase bem instável. Ela engravidou 2 vezes muito jovem e deu os 2 primeiros bebês que teve para adoção. Depois, trabalhando como garçonete, teve um relacionamento com Christian Berthold. Em 1972, ela engravidou de novo e decidiu ficar com uma criança. A menina que, eventualmente, teria um destino horrível. O acusado era Klaus Grabowski, um açougueiro de 35 anos que já tinha outras condenações por crimes sexuais contra meninas. Tanto que em 1976 ele se submeteu à castração química voluntária. O problema é que poucos anos depois ele fez um tratamento hormonal para desfazer a castração. Sim, o efeito da castração química não é para sempre. De qualquer forma, o que importa é que a ficha dele já era conhecida pela polícia. Ainda assim, ele circulava em Lübeck normalmente, no mesmo bairro onde uma criança ia e vinha da escola sozinha. No dia 5 de maio de 1980, Anna decidiu não ir para a escola e saiu perto do meio-dia para visitar uma amiga, que obviamente não estava em casa porque era horário de aula. Ela deixou a mãe em casa dormindo. A menina passava muito tempo na rua, era conhecida pelos vizinhos e parecia ter bastante autonomia para a idade. A mãe trabalhava à noite e dormia de dia. Anna chegou ao prédio de sua amiga, tocou a campainha, esperou e não conseguiu falar com ninguém. Afinal, estava em horário de aula e sua amiga estava na escola. Na hora de ir embora, uma porta no mesmo prédio se abriu e ela encontrou Klaus Grabowski, um homem que ela já conhecia porque tinha passado lá para brincar com os gatinhos do homem em uma das visitas à amiga. Depois disso, Anna não voltou para casa. A tarde passou com buscas improvisadas, gente andando por todas as ruas conhecidas, chamando pelo nome da menina, perguntando de porta em porta, tentando reconstruir o caminho que uma criança faria em poucos quarteirões, mas nada dava resultado. Às 6 da tarde, a família registrou o desaparecimento oficialmente na polícia. Já no começo da noite, um fato curioso apareceu, ainda que a investigação não tivesse juntado as peças. O açougueiro do bairro foi visto circulando de bicicleta com uma caixa grande demais. Naquela mesma noite, o homem contou para a noiva que tinha abusado e matado uma criança. Ela ficou em choque, saiu, andou pela cidade e buscou alguém em quem pudesse confiar. Ela contou tudo a um amigo e esse amigo foi até a polícia. Por volta das 11 horas da noite, os policiais foram ao apartamento do Grabowski. A porta se abriu, mas ele não estava mais lá. Dentro, encontraram um recado para a noiva explicando que precisaria fugir e marcando um encontro num bar. E assim, a equipe seguiu para lá. À 00:17, já na madrugada do dia 6, eles o localizaram e o prenderam. Depois que foi preso, Grabowski apresentou várias versões que tentavam deslocar a culpa e reduzir a sua própria responsabilidade. O caminho da defesa dele foi dizer que ele não fez nada, mas a criança tentou chantageá-lo e que, com medo de voltar para a prisão, ele a matou. O caso foi a julgamento e, para Marianne, a mãe, isso significava sentar num tribunal e ouvir cada detalhe de toda a maldade que um homem adulto fez com a sua filha e ainda por cima tentar convencer pessoas com o poder de soltá-lo que a culpa era da própria menina. Depois de uma decisão da Corte Constitucional de 1977, a lei passou a prever que alguém condenado à perpétua, a provável pena para o seu crime, poderia pedir liberdade condicional depois de cumprir 15 anos, desde que certos critérios fossem atendidos. Em 6 de março de 1981, no terceiro dia de audiência, a sala estava cheia. A sessão começou por volta das 10 da manhã e todos estavam prontos para saber qual sentença o homem receberia, menos a Marianne, porque a mãe já sabia qual seria a pena do abusador e assassino da sua filha. Marianne entrou com uma pistola escondida, uma Beretta 70 calibre 22. Ela esperou o momento em que Grabowski ficou de costas. Sem aviso, ela sacou a arma e atirou várias vezes. 8 disparos com 6 atingindo Grabowski. Os tiros foram pelas costas. Ele caiu e morreu na hora.
E ela não tentou fugir. Aquela mãe que teve o seu mundo tirado à força apenas abaixou a arma e foi contida no próprio local pelos policiais, sem resistência. O relato das testemunhas é que ela sussurrou apenas uma frase em alemão: "Eu fiz isso por você, Ana." Depois do assassinato, a arma utilizada por ela foi parar em um museu em Schleswig-Holstein, onde é exibida até hoje. A propósito, existe um vídeo que roda pela internet aí onde algumas pessoas afirmam que é o momento da vingança dela, mas não é. É a cena de um filme que conta a história dela. O nome é esse aqui que tá na tela e que eu não vou nem me arriscar a pronunciar. O assassinato em si não foi registrado. O máximo que temos são imagens dela sendo levada pela polícia. Marianne ficou presa e agora o seu julgamento começou, em 2 de novembro de 1982. A acusação formal de assassinato premeditado foi abandonada no curso do processo. Em 2 de março de 83, depois de 28 dias de audiência, veio a condenação por Totschlag, que é o homicídio comum, e por posse ilegal de arma. A pena foi de 6 anos de prisão. Mas ela não cumpriu toda a pena, ela foi liberada em cerca de 3 anos. Após a saída, ela viveu fora da Alemanha por alguns anos, passando por vários países diferentes, entre eles Nigéria e também pela Itália. Em 1996, Marianne morreu devido a um câncer no pâncreas em Lübeck, onde viveu o maior pesadelo da sua vida aos 46 anos. Amené Barami e Majid Movahed estudavam na Universidade Azad, na cidade de Islamshar, e se cruzaram pela primeira vez no ano de 2002. Eles frequentavam a mesma instituição, mas não tinham qualquer intimidade ou amizade prévia. O primeiro contato visual direto entre os dois aconteceu em um dos laboratórios de oficina da universidade. Na época, Amené tinha 24 anos e Majid era 5 anos mais novo, com cerca de 19. Amené relatou que nem sequer sabia o nome daquele estudante durante esse início do curso. Só que a situação mudou quando, do nada, a mãe do Majid ligou para Amené e disse que o filho queria se casar com ela. Amené, obviamente, se recusou, mas o cara não lidou bem com a rejeição. Depois disso, Majid passou a persegui-la pela faculdade e ameaçá-la, dizendo que ela ia se casar com ele ou ele ia destruir a vida dela. A Amené denunciou o caso à polícia. Só que a gente tá falando do Irã, né? Naquela época, em 2002 principalmente, as mulheres iranianas viviam uma fase de leve abertura social, onde tinham o direito de ingressar nas universidades em maior número que os homens. Então dá pra imaginar que a mente dos homens do Irã não acompanhou de forma direta os direitos básicos recém-conquistados. Além de alguns absurdos, tipo a idade mínima para casamento só recentemente ter subido de 9 para 13 anos. Mas ainda assim, não tinham direitos civis básicos. A mulher casada era proibida de viajar para o exterior sem permissão escrita do marido. O testemunho judicial de uma mulher valia exatamente a metade do testemunho de um homem e ela era legalmente impedida de trabalhar na função de juíza, o que talvez fez falta aqui. A lei engatinhava para tornar mulheres cidadãs plenas e os iranianos continuavam parados. A polícia não registrou nada e nenhuma medida foi tomada. A perseguição de Majid Movahed contra Amené Barami durou meses, marcada por ameaças constantes de morte e violência em retaliação às recusas de casamento. E aí, em uma tentativa de afastar o assediador para sempre, Amené mentiu para Movahed, afirmando que já tinha se casado com outro homem, era para ele desistir. E foi aí que tudo piorou. Essa declaração foi o gatilho direto para o planejamento de um crime cruel. Durante o julgamento no Tribunal Criminal do Teherã, Movahed confessou que a notícia do suposto casamento o motivou a agir de forma premeditada para destruir de uma vez por todas a vida dela. Ele declarou formalmente, como se tivesse toda a razão do mundo, que foi aí que ele decidiu jogar ácido no rosto de Amené, com a intenção explícita de desfigurá-la, acreditando que o marido, que no caso sequer existia, a abandonaria devido à nova aparência e dessa maneira Movahed finalmente a conquistaria. Para realizar o ataque, ele preparou um recipiente contendo uma quantidade enorme de ácido sulfúrico. A maior parte dos registros jornalísticos diz que o crime aconteceu em outubro de 2004, mas os relatórios oficiais de direitos humanos da Assembleia Geral da ONU especificam uma data exata de 3 de novembro de 2004, então tem isso. De qualquer forma, foi próximo ao final do ano. O ataque aconteceu quando Amené estava voltando do trabalho para casa no Teherã. No caminho, ela percebeu que estava sendo seguida e tentou andar mais rápido para escapar, mas não adiantou.
Ele correu, parou na frente dela e bloqueou a passagem. Ele estava com um recipiente vermelho na mão. Logo depois, jogou todo o ácido no rosto dela. O líquido corrosivo atingiu em cheio a face, os olhos, o couro cabeludo e o pescoço dela, encharcando e derretendo imediatamente suas roupas e seus sapatos. O impacto do ácido causou queimaduras químicas profundas de segundo e terceiro grau no mesmo instante, derretendo a pele e causando a perda imediata da visão, além de ferimentos terríveis que causaram inúmeras cirurgias reconstrutivas nos anos seguintes. Amené viajou para a Espanha e passou por cerca de 17 cirurgias de reconstrução facial e ocular e recebeu ajuda financeira do próprio governo iraniano para os procedimentos médicos. Ela chegou a recuperar parcialmente a visão do olho direito em 2007, mas uma infecção ocular a deixou totalmente cega novamente. Durante esse período, Amené recusou a compensação financeira oferecida pelo agressor. Ela queria outra coisa da lei. Ela exigiu a aplicação da Qisas. Qisas é basicamente a lei de retribuição islâmica que permite punir o criminoso de forma idêntica ao crime cometido contra a vítima. Amené agora tinha um único objetivo. Ela queria o direito legal de queimar o rosto dele com ácido. Em novembro de 2008, um tribunal criminal do Teherã acatou o pedido de Amené e condenou Majid Movaghedi a ser cegado em ambos os olhos com gotas de ácido sulfúrico. A decisão judicial gerou reações de organizações de direitos humanos que consideraram a punição física desumana e pediram a anulação da pena. A Anistia Internacional exigiu o cancelamento da pena, classificando esse uso de ácido nos olhos do réu na categoria de tortura cruel e desumana. Olha só que ironia. A Organização de Direitos Humanos do Irã mobilizou a imprensa contra a pena, afirmando que até mesmo forçar médicos a realizarem o procedimento violava a ética médica em qualquer lugar do mundo, o que de fato é um bom argumento. E até o Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido declarou publicamente uma preocupação com a execução iminente dessa sentença e que esse tipo de violação poderia causar uma crise diplomática. Se eles soubessem o que 2026 tinha guardado, mas não serviu de nada, porque a Suprema Corte do Irã confirmou a sentença de retribuição em fevereiro de 2009 e a punição mesmo foi agendada para abril, mas acabou que não ocorreu naquele ano. Assim, uma nova data foi fixada para 14 de maio de 2011 em um hospital judiciário no Teherã. Porém, as autoridades iranianas adiaram o procedimento no último minuto sem fornecer exatamente um motivo oficial, mas claro, em meio à pressão internacional para barrar essa sentença. Aí, a execução da pena foi remarcada para 31 de julho de 2011. No hospital, enquanto os médicos preparavam Majid Movaghedi para receber o ácido nos olhos, Amené Bahrami decidiu perdoar o agressor e suspender a retribuição física imediata. Ela disse que lutou por 7 anos para obter o seu direito à punição. Ela queria provar um ponto, mas optou pelo perdão porque o Islã recomenda o perdão acima da retribuição. E claro, para dar um exemplo positivo pelo seu país. O Corão diz: estabelecemos para eles na Torá vida por vida, olho por olho, nariz por nariz, orelha por orelha, dente por dente. E para as feridas, retaliação equivalente. Mas quem a renunciar por caridade, isso lhe servirá de expiação. E aqueles que não julgam segundo o que Deus revelou, esses são, em verdade, os injustos. E só então, após o perdão físico, Amené passou a exigir o pagamento da compensação financeira para cobrir as suas despesas médicas contínuas. O acordo era que ele ficaria preso até que todo o custo médico fosse pago. E aí, para pegar um pouco da polêmica atual, eu preciso te informar que o Majid Movaghedi foi libertado no ano de 2014. Porque ele pagou o que devia? Não. Porque ele recebeu um perdão judicial completo do Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. Sim, o mesmo que morreu recentemente com um míssil na cabeça. E por fim, vamos comentar um caso histórico. Olga de Kiev foi esposa de Igor, líder da Rus de Kiev, uma confederação medieval poderosa de tribos eslavas e varegues, o que chamamos hoje de vikings. Com sede em Kiev, considerado o berço cultural da Ucrânia, Rússia e Belarus. A Rus de Kiev foi fundada por Oleg de Novgorod por volta de 882 e a federação atingiu o seu auge sob Vladimir o Grande e
Jaroslaw o Sábio. Com a morte de Igor, Olga assumiu o governo, já que o herdeiro, Sviatoslav, era apenas uma criança, só que a posição dela era instável desde o início. Uma viúva no poder, num território com grupos locais armados e tributos disputados e lideranças predominantemente masculinas. Por volta de 1113, um monge em Kiev compilou textos que narravam supostamente eventos que se passaram entre 850 e 1110. Assim surgiu a Crônica Primária Russa Comum, também chamada de Contos dos Anos Passados, que basicamente reúne relatos sobre a origem e a história da Rus de Kiev. E é aqui que encontramos a história de Olga. Então tenha isso em mente, não é como se fosse um evento histórico documentado em várias fontes. A crônica primária tem fatos históricos, mas acaba misturando com tradição oral, necessidades políticas e lendas. Então, os historiadores usam esse texto com cuidado, comparando com outras fontes. Tenha isso em mente. Dito isso, a crônica primária diz que Igor foi morto pelos Drevlianos em 945 durante uma cobrança de tributo. A versão mais conhecida diz que ele tentou cobrar de novo depois de já ter recebido e voltou com poucos homens para fazer isso. Os Drevlianos então prenderam Igor e o mataram. No fim, o ponto principal é simples. O governante de Kiev foi morto por um povo que deveria obedecer a Kiev. Depois do assassinato, os Drevlianos enviaram mensageiros a Olga com uma proposta política. Ela deveria se casar com o chefe deles, o príncipe Mal, ou pagaria o preço. Um casamento podia dar aos Drevlianos controle legítimo sobre Kiev e encerrar o conflito entre as tribos com uma solução diplomática. A crônica diz que Olga respondeu aceitando a ideia e pediu que os enviados voltassem no dia seguinte para receber uma honra pública. E aí a primeira resposta veio no formato de uma cerimônia. Segundo o texto, Olga ordenou que cavassem um fosso. No dia seguinte, os enviados foram carregados num barco até a presença dela como uma homenagem, uma espécie de carro alegórico. Ao chegar, o barco foi lançado dentro do buraco e os homens foram enterrados vivos. De cima do buraco, Olga zombava dos homens sufocando, perguntando se a honra pública oferecida os agradava. Em seguida, ela mandou mensagem aos Drevlianos pedindo outro grupo de emissários e que dessa vez mandassem os melhores homens, sob o pretexto de preparar a sua ida para casar com Mal. Quando esse segundo grupo chegou, Olga ofereceu banho aos homens que tinham viajado. Eles entraram numa casa de banho e as portas foram trancadas e o local foi incendiado. Todos eles morreram queimados. Na terceira etapa, Olga avisou que iria ao território Drevliano para fazer uma cerimônia em memória do marido. Os Drevlianos prepararam bebida e recepção. No banquete, com os anfitriões embriagados, os homens de Olga atacaram. Foram cerca de 5.000 mortos. E o episódio final da vingança de Olga de Kiev se tornou também o mais conhecido. Ela cercou Skorosten, centro dos Drevlianos, e o texto descreve um cerco muito longo. Em certo ponto, ela propôs paz com uma exigência pequena. Ela queria só 3 pombos e 3 pardais por cada casa. Quando a cidade cercada, cansada e faminta deu o que ela queria, ela distribuiu os animais para os seus soldados e ordenou que amarrassem enxofre embrulhado em tecido nas patas. À noite, os pássaros em chama foram soltos. Eles voltaram aos ninhos, alguns em pombais, outros sob telhados. O fogo se espalhou por toda parte. E Olga de Kiev marcou a história dos Drevlianos para sempre com tortura e morte. A tomada de Skorosten terminou com milhares de mortes. Os que sobreviveram viraram escravos ou foram permitidos permanecer com a condição de pagarem impostos muito maiores agora. E aí, depois disso tudo, Olga se converteu ao cristianismo e seguiu na regência até o seu filho assumir o governo. Ela morreu em 969 em Kiev e deu origem a uma veneração religiosa em pouco tempo. Alguns séculos depois, ela foi canonizada pela Igreja Ortodoxa Russa. Até hoje, se comemora os Milagres da Santa Olga de Kiev. Esse foi o vídeo de hoje e o que vocês acham de uma segunda parte, hein? Pesquisando para esse vídeo aqui, eu encontrei vários casos de vingança que acabaram não entrando pro vídeo não ficar longo demais. Eu acho que dá para fazer bem mais uns 3 ou 4 desses. O que vocês acham? Eu fiquei sem computador quase fevereiro inteiro, então desculpa pela ausência. Eu prometo compensar agora em março, falou? A gente se vê na próxima. Fui.